Então nós vamos falar hoje de cremação e transplantes. Cremação. No processo de passagem do encarnado para o plano espiritual, há variações que dependem do grau de evolução de cada um. Mas, de forma geral, o indivíduo passa por um período de grande perturbação, onde a inconsciência não é a exceção. Se a inconsciência não é a exceção, ela é a regra. Então, em geral, nós passamos por esse período de transição inconscientes. Está claro isso? O desligamento do espírito é mais ou menos traumático em função do apego que esse tem à matéria, sua formação cultural, a maneira como encara a morte, etc, etc. Então, gente, se eu tenho medo de morrer, se eu estou apegado ao corpo físico, não acredito que continua e tudo mais, eu vou ter uma dificuldade maior de me desligar do corpo físico. Quanto mais apegado eu tiver ao corpo, mais difícil vai ser o meu desencarne. Então parece brincadeira, mas o fato de você conhecer a realidade, de saber que ninguém morre, que nós vamos continuar vivos, né? Que a vida é um contínuo, ora aqui encarnado, ora no plano espiritual. Então, você começa a perder um pouco o medo, esse medo. Isso não significa que ninguém quer morrer, né? Todo mundo tem o apego a essa. É importante esse apego que nós temos à vida, porque se a gente não tivesse apego nenhum à vida, então nós vamos embora e largamos tudo que nós tínhamos combinado, tratado com os outros espíritos que convivem com a gente, inclusive a nossa própria continuidade evolutiva, né? O aprendizado evolutivo que nós fazemos aqui. Então, quanto mais apegado, quanto mais eu desconheço a realidade do plano espiritual, mais difícil é o meu desencarne. E olha, Cristo veio aqui há 2000 anos atrás para ensinar para a gente, né? Além do evangelho que ele deixou, o ensinamento todo que ele deixou, o maior ensinamento que ele deixou na prática, mostrar que não existe a morte. Então ele voltou depois da morte para mostrar para os discípulos que não existia morte. Mas isso foi transformado em ressurreição do corpo físico, o que estragou totalmente, mas isso foi feito depois. Isso não foi feito logo em seguida, porque todo mundo logo em seguida sabia muito bem que não se tratava do corpo físico, porque nas descrições do próprio Evangelho diz que ele aparecia, surgia sem abrir porta nenhuma, surgia do nada. Então isso só pode ser feito com o corpo espiritual, não com o corpo físico. Nenhum corpo físico atravessa a parede, atravessa a porta se ela estiver fechada. Então Cristo veio para mostrar para os discípulos exatamente isso, que não existe a morte. Por isso que eles não tinham medo de morrer. Por isso que eles se sujeitavam muitas vezes aos martírios que eles foram submetidos. Porque eles tinham convicção plena de que não existia a morte, porque eles viram Jesus voltar. Mas isso foi deturpado depois, quando falou da ressurreição do corpo físico e tal, aí acabou. Aí mostra aquelas imagens de Jesus subindo, assim como se fosse um... Só que hoje a gente sabe, subindo para onde? Para onde que ele podia ter ido com o corpo físico? O corpo físico não aguenta mais que 5.000 metros, aí não tem mais oxigênio. Perceberam? Então ficou todo mundo esperando aquele paraíso de corpo físico. Mas não tem, isso não existe. Hoje nós já sabemos que não existe. Por isso que o indivíduo que tem um pouco mais de conhecimento, de discernimento, né, que conseguiu cursar uma escola melhor, ele fala, pô, isso é balela, isso não existe.
Então houve uma deturpação. Cristo não voltou com o corpo físico, mas ele se materializou. Por isso que Tomé podia pôr a mão, porque ele tinha que fazer os discípulos acreditarem nele. E ele ficou 40 dias depois da crucificação, 40 dias aparecendo aqui, ali, lá, como é relatado no próprio Evangelho. Mas isso ninguém não cita muito isso daí, porque não interessa para a igreja citar esse tipo de coisa. Mas era a coisa mais importante, ele veio demonstrar, ele ensinou isso aí na teoria para os discípulos, e depois veio mostrar na prática que não existia morte. Se tivesse sido compreendido isso e passado desde aquela época, hoje a gente estaria vivendo uma realidade diferente. Então é obrigado a fazer todo esse esforço para provar uma coisa que já foi demonstrada por Cristo há 2000 anos atrás. Então, na realidade, ele precisava ser morto, porque Cristo era o espírito mais puro que já pisou aqui nesse planeta, encarnado, porque ele precisou encarnar aqui. Era o espírito mais puro, ele não ia ficar doente. Provavelmente ele nem comia, ele nem precisava comer, ele devia comer o mínimo, porque ele não precisava de nada disso. Por que será que nos países orientais a cremação é uma prática mais corriqueira? Vamos ver. Por que no Oriente existe mais cremação do que inumação? Quem arrisca aí uma resposta? Exatamente. É lógico, eles acreditam na reencarnação. É lógico, vocês perceberam? Então eles, já como as filosofias, né, as doutrinas que eles seguem são reencarnacionistas, eles sabem muito bem que isso aqui foi um veículo que foi usado e que agora pode fazer o que quiser com ele. Então, no Oriente, a cremação é muito mais frequente. Agora, aqui no Ocidente, por que a gente não... Agora que está começando a cremação? Porque a gente acredita que vai voltar com o corpo, então ninguém quer que queime o corpo, que vire pó. Então, são coisas inconscientes, você não entende bem por quê. Mas agora, como a maioria hoje em dia não está nem aí para a religião, essa que é a pura realidade, não acredita, né? Então, para tanto faz, crema, enterra, não estão nem ligando. Mas durante muito tempo, todo mundo queria que enterrasse, porque você tem a ideia que vai voltar o corpo. Então, se queimar, virar pó, como é que vai voltar? Tem gente que não autoriza a doação porque acha que vai chegar assim. Exatamente. Aí você vai ver um monte de coisas que, por falta de conhecimento da espiritualidade. Através da história, sabe-se que a cremação ocorria entre vários povos antigos, inclusive em algumas regiões da Grécia. Anota-se também a ocorrência de tal prática entre algumas civilizações antigas nas Américas, além de, desde muito tempo, ser prática consagrada no Oriente. Vários países do Ocidente adotam a cremação como uma opção, e esse procedimento vem aumentando até em função da falta de espaço nas grandes cidades para um cemitério. Se você perceber bem, os cemitérios ocupam grandes áreas das cidades. E outra, para você manter um terreninho ali no cemitério também, você tem que ter dinheiro, porque aquilo lá tem um custo. Então, por isso começou-se a optar também pela cremação.
Mas ainda é uma prática que muita gente fala, eu prefiro que enterre o meu corpo, fica preocupado com o que vai fazer com o corpo, né? Fica preocupado com o que vai fazer com o corpo. Uma das coisas que dificilmente vocês vão ver, que é muito complicado, é a cremação de suicida. Né? Pelos motivos óbvios que nós já falamos quando conversamos sobre esse assunto. Questiona-se, portanto, se o homem deve ou não cremar os cadáveres e como fica a situação do espírito nesses casos. Então é óbvio que o espírito não vai, vamos dizer também de uma maneira geral, o espírito não vai estar participando de nenhuma dessas coisas, nem da inumação, nem da cremação, né? Alguns espíritos vão para o velório, para o próprio velório, uns para poderem perceber o quanto eles eram queridos e tudo mais, e outros para perceber o quanto eles não eram queridos. Então, se você vai ou não vai para o seu velório, depende de uma série de circunstâncias. Mas muitas vezes você não vai. Você vai cuidar da sua vida, né? Para o lado de lá. Então está todo mundo lá no velório e tal, mas você mesmo não está lá, não. No caso do suicídio, então, eles sentem quando... Não é que sente, não vai, nunca vai sentir nada. Mas é a questão, porque é assim, depende do conhecimento dessas coisas que cada um de nós tem. Se você não tem o conhecimento, você fica transtornado de ver, ou na inumação, que o corpo vai se deteriorando e tudo mais, ou na cremação, então, que aí é uma coisa aguda ali, né? Você está entendendo? Por isso que é muito mais traumático para eles, para o espírito que está vivenciando essa situação. Se você não está vivenciando a situação, tanto faz o que estão fazendo com o seu corpo, se fizeram um picadinho, se moeram, não faz diferença nenhuma. Né? Tanto é, se você morreu numa explosão, por exemplo, você vai estar preocupado lá se cataram os pedacinhos, puseram tudo numa caixinha. Você já não está mais ali, entendeu como é que é? Não teria cabimento você estar presenciando uma coisa desse tipo. Mas no caso dos suicidas, no enterro comum, a energia vital ainda fica lá. Então, por isso que eles passam por aquela situação. Geralmente eles são enterrados, o corpo é enterrado. No caso da cremação, eles vão ter um trauma maior, mas vão continuar com os problemas deles ainda, com aquela energia no vale dos suicidas, lá, passando pelos problemas que passam. Entendeu? Mas com mais um agravante ainda. O processo, então, olha, isso que é importante. O processo de desligamento do espírito inicia-se algum tempo antes do suspiro final. Muitas vezes já estão desligando. Você começa a perceber isso naqueles casos de pacientes que a gente fala pacientes terminais, que estão com uma doença muito grave, câncer, por exemplo, já estão... E aí eles começam, antes de morrer, eles começam a ver os parentes já desencarnados. Eles falam, olha, hoje a mamãe veio me visitar, meu pai veio me visitar, meu irmão veio me visitar. Por quê? Porque eles já começam o desligamento, eles já começam a ser desligados do corpo. Então, muitas vezes, o desligamento começa antes do suspiro final. E muitas vezes termina depois. Quanto tempo depois? Depende de cada um de nós. Depende do apego que você tem ao corpo. E olha, para ver como isso é importante, isso aí é descrito em vários livros, né, do André Luiz e tal.
você vê isso na prática, a pessoa está lá para desencarnar, os parentes estão tudo em volta, não querem, fica todo mundo rezando, pedindo para não ir, mandando energia para aquele cadáver, para aquele espírito que está desencarnando. Se você manda energia para algo que estava se desligando, o que vai acontecer? Vai permanecer ali. Então, o que a espiritualidade faz? Eles dão uma melhorada na pessoa, a pessoa fala, nossa, mas como ela melhorou, olha, está melhor. Ah, então você está cansado, vai tomar um banho, vai não sei aonde, vai descansar, a turma debanda. Aí para de ter aquela energia toda em cima e a pessoa desencarna. Aí, geralmente, é surpresa assim, mas nossa, mas tinha melhorado. Como é que agora morreu? Né? Morreu por causa disso. Então, eles dão uma melhorada para o pessoal falar, ah, melhorou, vai embora, e aí, então, eles conseguem fazer o desligamento tranquilo. Tá? Então, o processo de desligamento do espírito inicia-se algum tempo antes do suspiro final, encerrando-se algum tempo após a morte clínica. Claro que o corpo morto não transmite nenhuma sensação física ao espírito, mas a impressão do acontecido é percebida por esse, daí havendo a possibilidade do surgimento de traumas de origem psíquica. Se a pessoa não sabe, não conhece nada disso que nós estamos falando, que o corpo é o veículo que você usou, que você não é o corpo e tudo mais, fica desesperada com o que está acontecendo com o corpo. Então você tem um trauma psíquico, você tem um trauma espiritual, porque você não está entendendo o que está fazendo. É a mesma coisa que eu tirar essa camisa aqui agora, e vocês pegarem a minha camisa, rasgarem, eu ficar desesperado aqui, porque vocês estão rasgando a minha camisa. Entenderam? Então, é o veículo, é a roupagem que o espírito está utilizando aqui. A partir do momento em que ocorre o desligamento, ou que você está se desligando desse veículo, não importa mais o que vão fazer com ele. Quanto mais consciência disso você tiver, menos trauma você vai ter na hora do desligamento. Entendeu? Emmanuel, no livro O Consolador, ante a pergunta, o espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? O que ele responde? Na cremação, faz-se necessário exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando por mais horas o ato da destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existe sempre... Então, o que acontece? Se o indivíduo não tem consciência de nada disso, então você tem que esperar que se desligue mesmo do corpo e tal, para depois... Por quê? Porque esse indivíduo pode sofrer esse trauma psíquico quando percebe o corpo em cremação. Mas não que o corpo transmita alguma coisa para o espírito. Se tiver feito o desligamento, ele não transmite mais nada. É como eu estou falando para vocês, é como se eu estivesse vendo vocês destruindo a minha roupa e ficasse desesperado por causa disso. Então, mas ele recomendava que deixasse, né, demorasse um pouco mais para fazer a cremação, principalmente porque aqui no Ocidente nós não temos esse costume ainda. Então começa a pensar, né? Provavelmente vocês já pensaram nisso. O que você quer que faça com o seu corpo depois que você morrer? Que creme, que enterre? O que vocês querem que faça? Então, e geralmente a pessoa não quer nem pensar nisso aí, né? Mas tem gente que já fala, olha, eu quero ser cremado. Então, esse que quer ser cremado, ótimo. Ele já não tem tanto apego, ele já deve ter na cabeça dele, nem que seja inconscientemente, ele sabe que isso aí é uma coisa que vai ficar aí. Que não... Então ele pede, eu quero ser cremado. Então tudo bem, creme, pode cremar.
Agora, se não sabe se ele queria ou não, você resolveu cremar, então é melhor você esperar um pouco mais. E dá para esperar por quê? Porque nos crematórios você fica lá na geladeira, você deixa o corpo na geladeira. Tá? Então, por isso recomenda Emmanuel o aguardo de 72 horas entre o desenlace e a cremação propriamente dita. Agora, tem gente que crema com 24 horas mesmo. Informa Richard Simonetti. O Richard Simonetti é um espírita também, que tem alguns livros que ele escreveu. Esse aqui muito interessante, Quem Tem Medo da Morte, né? É um livrinho fininho, vale a pena adquirir, porque tem bastante informação interessante. Nesse livro ele diz assim, que nos fornos crematórios de São Paulo espera-se o prazo legal de 24 horas. 24 horas é o prazo legal para enterrar, né? Ou cremar. Não obstante, o regulamento permite que o cadáver permaneça em câmara frigorífica pelo tempo que a família desejar. Tem gente que pede 3 e tem até quem pede 7 dias. Aí, né? Mas depende muito de cada um, entendeu? É como eu falei, se a pessoa fala, olha, quando eu morrer eu quero ser cremado, que o corpo seja cremado, beleza, não tem problema nenhum. Até porque também ficar enterrado, se você fosse imaginar que ia ficar ali consciente, também não deve ser nada, é melhor que queimar mesmo, pelo menos é rápido, né? Ficar enterrado lá. Deve-se entender que essa restrição se prende mais a fatores culturais, né? E a evolução do espírito do que necessariamente a outros problemas, como, por exemplo, o medo de ser cremado vivo. Existe um medo muito grande do pessoal, que vem lá de uns tempos mais antigos, né, onde o indivíduo, muitas vezes, ele estava no estado de catalepsia, que você é tido como morto, né? Se você não tiver os aparelhos médicos e não tiver conhecimento, você vai achar que está morto mesmo. Então, vocês imaginem nessas cidades menores no interior aí do país, que não tem médico na cidade, não tem nada, o indivíduo morre e são as pessoas que estão em volta mesmo que vão decidir, tá certo? Então, nesses casos aí, onde existe então essa possibilidade, parece que em catalepsia, parece que o indivíduo está morto, mas não está. Muitas vezes esses indivíduos eram enterrados, e aí é que vinha aquela história que ia lá, estava virado no caixão e tal. Agora, se você estiver numa cidade com algum recurso, porque ninguém é enterrado mais, né, se não tiver um atestado de óbito. Então, para dar o atestado de óbito, o médico deveria estar por dentro do caso. Tanto é que se morrer em casa, por exemplo, ninguém sabe a causa da morte, você tem que fazer necrópsia, não tem outro jeito. Você tem que saber do que morreu, porque pode ter sido envenenado, né? Você tem muitas posses, muitas coisas, o pessoal está querendo ver você, né? Aí envenena, e como é que fica legalmente? Então, o médico não deveria assinar um atestado de óbito se ele não conhece o caso, né? Uma coisa é eu estar acompanhando um caso, falar, esse aí é um cardiopata e tal, morreu, tá lá a causa da morte dele. Estava acompanhando com uma doença grave e tal. Agora, estava tudo bem, de repente morreu, você tem que partir. Se não tiver uma causa aparente, você tem que fazer uma necrópsia, não tem? E a necrópsia também entra na mesma história. Se você não está mais lá, tanto faz o que vai acontecer, mas as pessoas ainda ficam falando, ai meu Deus, mas vai fazer. Então, segundo Leon Denis, os invisíveis, né, os espíritos consultados respondem que, em tese geral,
a cremação provoca desprendimento mais rápido. Mas, lógico, depende da hora que você vai fazer isso, né? Então, nós não estamos falando aqui, a cremação não vai ocorrer antes de 24 horas. E o que eu disse antes, que o desligamento às vezes demora um pouco mais, além do suspiro final, não é 24 horas. Então, com 24 horas, pode fazer o que for. Vocês entenderam isso?